Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cristo ao Centro. Este é o sexto episódio e hoje vamos falar de pregar ou ensinar Cristo à cultura. Vamos começar com uma passagem bíblica que está em Atos, capítulo 26, versículo 24 e 25, e diz o seguinte: Ao chegar a este ponto da sua defesa, Festo disse em voz alta: Estás doido, Paulo? Os teus muitos estudos fizeram-te perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou doido, excelência. O que estou a dizer é a verdade e as minhas palavras são sensatas. Paulo estava a fazer a sua defesa diante do governador romano, Festo, e estava a falar da mensagem do Evangelho e a defender que as suas palavras, a sua mensagem era racional e sensata. Nós atualmente vemos uma quantidade cada vez maior de pessoas que não são hostis à religião, não têm hostilidade em relação à religião, mas são indiferentes. Cada vez mais pessoas sentem e pensam que Deus não lhes acrescenta nada, que não precisam de Deus para viver uma vida moral, para viver uma vida com sentido, com propósito e para procurarem a sua realização pessoal. E não foi sempre assim. Isto é uma situação nova durante centenas e centenas de anos na sociedade ocidental. As crenças cristãs estavam lá na base, na mente das pessoas, na cosmovisão, na visão do mundo das pessoas. As crenças cristãs eram vistas com respeito e com reverência. E quando alguém pregava, quando alguém ensinava o Evangelho, podia assumir que as pessoas iam ouvir com respeito e que iam entender os conceitos, não é? E os conceitos de Deus, da salvação, do pecado. Hoje já não é assim. Há uma mudança na mentalidade das pessoas, na cosmovisão das pessoas e muitas vezes muitas vezes as igrejas e as pessoas que ensinam esquecem-se disso, dessa mudança que está a acontecer. A partir de meados do século XX começou a mudar e as pessoas deixaram de ver a mensagem cristã com respeito no mundo ocidental. As igrejas e as pessoas que ensinam precisam de entender essa mudança e não fazer aquilo que sempre foi feito ao longo do resto da história, porque senão vai haver um desencontro naquilo que é assumido por quem ensina e por aquilo que é entendido pelas pessoas que ouvem. A mensagem cristã hoje é muito pouco compreensível e muito pouco persuasiva no mundo ocidental. Muitos dizem que precisamos de mudar o nosso modo de comunicação. Alguns dizem que devíamos abandonar este formato de uma pessoa a falar e um auditório a ouvir. Que este formato está desatualizado e que já não vai ao encontro daquilo que funciona na nossa cultura. O problema disto é que nós olhamos à volta e vemos que este modo de comunicação ainda é bastante usado e bastante aceite e até procurado por muita gente. As TED Talks, por exemplo, aquele formato de palestra em que um orador traz uma ideia e expõe alguma coisa e o auditório ouve, é muito popular, é muito procurado. Os podcasts, este formato, é também muito popular hoje e muita gente ouve podcasts de pessoas a falar sobre uma ideia e, enfim, sem diálogo, mas um monólogo. Andy Stanley, um pastor norte-americano, diz que a pregação expositiva, por exemplo, da Bíblia, passar um texto da Bíblia, digamos, a pente fino e a extrair desse texto as ideias que o autor do texto queria transmitir e aplicá-las ao nosso tempo, Andy Stanley diz que esse formato já não funciona, porque as pessoas já não entendem esse formato como algo que lhes acrescenta alguma coisa. E ele diz, em vez de começar com a Bíblia e terminar com a aplicação prática, ele diz, nós devemos começar com uma necessidade que nós vemos, olhamos para as necessidades das pessoas, começamos aí e depois então introduzimos a Bíblia como resposta e solução. Há quem pense de forma contrária, por exemplo, um teólogo escocês chamado P.T. Forsyth, ele diz que o pregador cristão não é o sucessor do orador grego. Ou seja, não é alguém
que vem trazer um formato de diálogo. É o sucessor do profeta hebreu, que fala para um auditório, para um público. E temos sempre estes dois lados. Não é? Esta é uma polémica antiga. Não é? O pregador, o mestre, o ensinador cristão deve mudar por causa da cultura ou deve desafiar a cultura? Hugh Zold, um teólogo inglês, ele diz que a pregação expositiva foi a regra durante os primeiros 5 séculos da vida da Igreja. Então, durante 5 séculos, na Igreja, usava-se este tipo de pregação expositiva e nessa altura a sociedade não era nada favorável ao cristianismo, muito pelo contrário, perseguiam os cristãos. E também é errado dizer que a pregação expositiva, a exposição bíblica, que não responde à necessidade humana, que é preciso começar com uma necessidade e depois, então, ir à Bíblia. A pregação expositiva começa com a Bíblia e depois vai à necessidade. E é errado dizer que quando começamos com a Bíblia, não estamos a ir ao encontro das necessidades. Se nós começarmos com as nossas perguntas e só depois formos buscar as respostas à Bíblia, e se fizermos sempre isso, porque não estamos a dizer que esses dois formatos, cada um deles não tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar, mas se usamos por norma esse formato, nós estamos a supor que nós estamos a fazer as perguntas certas. Estamos a supor que as perguntas que as respostas que nós estamos a dar e que as perguntas que estamos a fazer e que depois vamos procurar um texto da Bíblia para nos auxiliar, estamos a supor que nós sabemos o que é que as pessoas perguntam e sabemos as respostas que temos de lhes dar, e muitas vezes nós não sabemos quais são as perguntas. Essa é a questão aqui. Muitas vezes nós não sabemos quais são as perguntas. O Tim Keller diz algo muito interessante. Ele diz, nós às vezes temos doenças das quais nós nem sequer temos consciência. E quando nós começamos com a Bíblia sempre nos dá uma resposta. A Bíblia analisa-nos, a Bíblia examina-nos, a Bíblia sonda-nos. Muitas vezes traz-nos coisas que nós nem sequer imaginávamos que estávamos à procura. E aí entra o valor da pregação expositiva, do ensino expositivo, que começa com perguntas, que nos coloca perguntas as quais nós nem sequer sabíamos que tínhamos, nem sequer sabíamos que as pessoas à nossa volta tinham. Mas não há, como dizia, não há necessidade de colocar as coisas num plano de ou uma coisa ou outra. Não há necessidade. No entanto, há que optar por um modelo habitual. E o modelo habitual melhor é a pregação expositiva. Mas não é uma pregação expositiva de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Nós, quando falamos com a nossa cultura, quando nós ensinamos alguém na nossa cultura, nós não temos de ou nos moldar completamente à cultura ou sempre chocar de frente com a cultura. Não temos que escolher entre uma coisa ou outra. Nós podemos adaptar-nos à cultura, mas também confrontar essa cultura e contrariar muitas das crenças e muitos dos pensamentos que existem, muitas das filosofias que existem nessa cultura. Como é que nós fazemos isso? Olhamos para a Bíblia. João, por exemplo, o autor do Evangelho, ele começa logo no início a falar do Logos. O Logos, na cultura grega, era a estrutura da realidade. Toda a gente, naquele tempo, entendia o que era o Logos. E pensava-se que o Logos era esse princípio que organizava a realidade. E que se nós vivêssemos de acordo com o Logos, com esse princípio, com essa força do universo, a nossa vida ia correr bem. E João, ele diz, sim, os cristãos concordam que há uma estrutura no universo. É o Logos, há um Logos, um propósito, uma ordem por trás de tudo. E sim, se nós nos alinharmos com essa ordem, a nossa vida vai correr bem. Os cristãos também acreditam nisso. Mas não. Aqui entra o confronto com a cultura. Não é algo que nós possamos alcançar através do raciocínio filosófico ou através de uma ideia ou de uma crença. Nós encontramos o Logos na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus Criador que veio à Terra para trazer revelação do Logos, do Deus real, único e verdadeiro. Então,
João diz aquilo que as pessoas da nossa cultura estão à procura, é ele, é o Logos. Paulo diz isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele prega em Atenas. Ele diz o Deus desconhecido, que ele passeou em Atenas e havia um montão de estátuas de deuses para todos os gostos, e havia uma que dizia ao Deus desconhecido. E Paulo disse ao seu auditório, este Deus, o Deus desconhecido, é esse Deus que eu vos anuncio. O Deus vivo e verdadeiro. Essa adaptação à cultura e esse confronto com a cultura é o que se chama comunicação contextual. Ter em conta o contexto. Significa identificarmos-nos com a cultura à nossa volta, fazemos parte dessa cultura, entendemos a cultura, mas não deixamos de confrontá-la através da mensagem do Evangelho que muitas vezes que choca de frente com muitas ideias da nossa cultura. Por um lado, chocamos de frente, por outro lado, demonstramos respeito pelas pessoas e dizemos aquilo que vocês procuram é o cristianismo, é a pessoa de Jesus que pode trazer. E Paulo faz isto, os autores bíblicos fazem isto, nós também devemos fazer isso, com pregação expositiva, principalmente, procurando as necessidades das pessoas também e respondendo a elas, mas usando a pregação expositiva como norma e outros tipos de pregação mais esporadicamente, e sempre tendo em conta que nós temos pessoas à nossa frente e não são apenas as pessoas fora da igreja, as pessoas nas igrejas também têm pensamentos que absorvem da cultura, portanto, isto vale para todos. Temos que ter isso em conta, concordar com aquilo que é verdade e apresentar o Evangelho que choca com muitas das coisas que não são verdade e que estão misturadas com a verdade nas ideias da cultura. Ficamos então por aqui. Vamos continuar a falar de pregar Cristo e a cultura, pregar Cristo à cultura no próximo episódio do Cristo ao Centro. Para já ficamos por aqui. Fiquem com Cristo no Centro.